Oi gente, tudo bem? Eu sou a Raquel do Uma Boa Leitura e esse é mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez eu vou contar pra vocês um pouquinho das minhas leituras do mês de outubro. No mês de outubro foram 7 leituras que eu fiz, 7 livros. Eu consegui ler Eleanor Park, é um livro que eu comprei na Bienal. Já estava querendo ler há um bom tempo, já li várias resenhas a respeito desse livro. Aliás, não reparem que os meus cabelos estão voando, tá? Eu não quero ser snob mostrando que hoje os meus cabelos estão lisos, mas é porque tá muito quente e o ventilador tá bem na minha cara pra poder reduzir um pouco desse calor enorme que eu tô sentindo. Mas voltando a Eleanor Park. Teve uma amiga pessoal minha que não tem blog nem nada, ela leu o livro, ela falou: ah, Raquel, você precisa ler esse livro na sua cara. E realmente ele é a minha cara, é bem legal a história. A Eleanor, ela é uma garota bem diferente das protagonistas que a gente está acostumado a ver nos livros. Ela é ruiva, enfim, ela tem mais curvas, ela é um pouco mais gordinha, mais cheinha. E ela gosta de se vestir com roupas bem largadas, ela não se liga muito na moda. O Park, ele é filho de coreano ou chinês, agora eu não me lembro, mas enfim, de uma oriental, mãe dele é oriental e o pai dele é europeu, o que já faz ele se destacar também um pouco. E aí eles acabam se conhecendo no ônibus do colégio. O livro fala muito a respeito de, claro, bullying e preconceito, óbvio. Mostra também os dramas familiares que a Eleanor passa. Da mesma forma, o Parker também. São problemas diferentes. A Eleanor, ela tem problemas com o padrasto dela, que é um cara que é aquele mala, que não gosta da Eleanor. E o Parker, ele sofre também no sentido de que ele tem alguns gostos diferentes, né? Ele já aborda um pouco de sexualidade e tudo mais. O livro é muito interessante, eu gostei muito da forma como ele se desenvolve. As narrações são intercaladas entre o Parker e a Eleanor. E eu gostei bastante. Leitura rapidinha, leve, livro interessante. A única coisa que eu não gostei do livro é que eu achei essa capa um pouco mole demais. Se a gente for ver, assim, pegar a capa, por exemplo, de um outro livro, a gente vê que ela é um pouquinho mais durinha. Essa capa eu achei... Tá vendo? O livro, ele meio que... Olha a diferença. Eu achei o material dele meio inferior aos outros livros de paperback que a gente tem aqui, que está acostumado. E assim, esse livro é caro. Eu comprei na Bienal por um preço bem alto. Hoje em dia ele está num preço mais ou menos, né? Tem algumas promoções dele. Mas na Bienal eu paguei bem caro. E eu achei o material dele bem inferior ao que eu já estou acostumada com os outros livros de paperback. Até a própria página, eu achei a página um pouco fina demais. Então essa foi a única coisa que me incomodou a respeito de Eleanor Park. Mas isso já é uma coisa mais estética da própria editora, mas a história em si é muito boa. Então, se vocês quiserem mais detalhes, acessem a resenha e lá vocês vão ler tudo. Bom, eu acabei de mostrar pra vocês Mar da Tranquilidade, né, pra comparar a questão das capas com Eleanor Parker. Eu queria guardar esse livro um pouquinho pra depois, porque eu tenho coisas maravilhosas pra falar sobre ele. Ele é, sem dúvida, um dos melhores livros que eu li esse ano. Um livro que me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. E assim, é um livro que eu tenho certeza de que muita gente não iria se atentar a ele. E assim, esse livro é muito bom, muito bom. Ele me surpreendeu demais, demais, demais. Ele é um Young Adult. Pra quem gostou de Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, vocês sabem que eu sou fã dela, né? Mas pra quem gostou de Um Caso Perdido, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de Mar da Tranquilidade. É o mesmo estilo, são estilos semelhantes. A Natia, eu não sei falar exatamente o nome dela, Nastia. Ela é uma menina que não fala. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Ao longo do livro a gente vai descobrindo. Ela sabe falar, ela não é muda, isso fica bem claro desde o início, mas a gente não sabe o que aconteceu pra ela não conseguir, não querer falar, né? Então assim, ela sai de casa, ela tem uma família e tudo mais, mas ela resolve sair de casa, ela vai morar com a tia numa outra cidade, onde ela entra pro colégio e ela faz questão de ser aquela pessoa diferente. Então ela se veste com roupas curtas, sempre pretas, muita maquiagem na cara, o cabelo todo também na cara e tal.
a boca bem definida, sempre roupas muito curtas ou muito apertadas. Então, claro que ela chama atenção, e é isso que ela quer, de alguma forma. Os garotos meio que dão em cima dela, ela faz questão de ignorar todos eles. Mas aí, ela conhece o Josh, que ela mesma descreve no livro, é como se ele tivesse uma bolha em volta dele. Ele também ele é diferente das outras pessoas também do colégio. Ele percebe-se que ele também tem algum drama e tudo mais, ele gosta também de se manter isolado, e a história deles de alguma forma se entrelaça. Mas assim, o que deixa a gente de queixo caído no livro além de todo esse drama que existe, toda a história do Josh, toda a história da Natia, não sei como é que fala o nome dela, é o final. Quando a gente descobre, sabe, a coisa que linka toda a história, é de ficar de queixo caído. Eu chorei com esse livro, eu fiquei muito emocionada. Eu não imaginava, nunca ia passar sequer na minha cabeça que a autora pudesse tomar esse rumo. A autora é brilhante no que ela escreve. Gente, esse livro é muito bom, ele me surpreendeu totalmente. Esse livro é aquele livro que vai chocar, que vai emocionar, que vai surpreender principalmente vocês. Esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Gostei muito, então recomendo a todos vocês, por favor, não deixem mesmo de dar uma chance para essa leitura. E já que a gente está falando de New e Young Adult, essa garota, Colleen Hoover, foi um dos livros que eu li esse mês, um dos livros que eu estava mais ansiando, mais aguardando chegar. O terceiro livro da série Slammed. Vocês sabem que eu sou muito fã da Colleen. Assim, ela é aquela autora que eu leria até a lista de supermercado dela. E essa garota é o terceiro livro da série, que não sei se está aparecendo aí no vídeo, mas os outros dois livros estão aqui. E ele conta a história de Métrica pelo ponto de vista do Will. Na verdade, esse livro, ele pega a lua de mel do Lake da Will. E aí eles estão na lua de mel, então, ao mesmo tempo que a gente descobre o que eles estão fazendo e tudo mais, eles se recordam do passado, né? Do que aconteceu. O Will começa a contar as coisas que ele sentia quando conheceu a Lake. E aí ele vai relembrando os fatos, né? Algumas coisas acontecem que a gente não sabia, né? Afinal de contas é o ponto de vista do Will. Mas o mais legal, assim, o que eu achei sensacional, é que a autora manteve alguns diálogos, né? São os mesmos diálogos, então eu me pegava assim recordando as coisas que eu sentia ao ler Métrica, né? Então eu gostei. Assim, esse é um livro que pra mim foi como um presente da autora para os fãs da série. Não é aquela coisa, né, que se diga, nossa, ele realmente tinha um propósito de existir, né, e tudo mais. Mas ter o ponto de vista do Will, cara, é muito bom, porque o personagem é maravilhoso, sabe? E a gente percebe a diferença mesmo, como a autora consegue diferenciar a Lake do Will, né? E os sentimentos dele eram tão puros, tão sinceros, cara, que não tem como a gente não suspirar lendo esse livro, sabe? Os poemas, enfim, é muito bom, Eu gostei bastante da leitura. Pra variar, marquei bastante o livro. E é isso, essa garota, mais uma recordação maravilhosa de Will e Lake. Eles são lindos, gente. Eles nasceram um do outro mesmo. Colleen Hoover, então. Voltando à minha infância, eu li A Droga da Amizade, do Pedro Bandeira, que foi o último lançamento dele, da série dos Caras. Eu cresci lendo os Caras, gente. É uma série que mistura um pouco de suspense com policial, mas sempre com uma linguagem muito adolescente, muito jovial. E eu adorava os Caras. Eu queria ser um cara. Eu gostava de ler, eu torcia por eles, sabe? Eu tentava desvendar o mistério antes deles, nunca conseguia, né? Mas enfim, tudo bem. Então era uma série que eu gostava muito. A série dos Caras, que a minha coleção tá até aqui. Eu tenho só esses 3. Faltam
faltam 2, eu acho, se eu não me engano. Tem a Droga Americana, a Droga do Amor e a Droga da Obediência, que é o primeiro livro. As Férias é uma das séries que eu mais reli na vida, também são livrinhos bem pequenininhos. E aí o Pedro fez esse favor, né? Essa prova de amor dele pelos fãs, escreveu a Droga da Amizade. É o Miguel, o líder dos caras. E ele, relembrando um pouco, vendo fotos dos amigos, um pouco do que aconteceu com eles, né? Um pouco de como que eles se conheceram, como que a turma foi se formando lá no Colégio Elite. Então assim, um clima bem de nostalgia mesmo, sabe? É maravilhoso, é muito legal. E o meu livro está autografado aqui pelo Pedro Bandeira. Ele é um fofo, ele é muito fofo, o autógrafo dele tem uma bandeirinha. E é isso. Essa foi mais uma leitura muito legal que eu fiz esse mês. Se você é fã de Pedro Bandeira, gente, não percam esse livro. O preço dele tá carinho, é verdade, tá? O preço tá salgado. Mas procura no sebo, né? Assim, de repente vai que acha. Leiam que vale a pena, tá bom? Eu vou falar sobre Orange is the New Black. Mais uma leitura, né? Enfim, eu gosto muito de biografia, apesar de há um bom tempo que eu não tinha lido nenhum livro assim que tivesse essa coisa de fatos reais, né, e tudo mais. Eu gostei da leitura, tá? Eu não vejo a série, antes que alguém se questione, eu não vejo a série, mas resolvi ler o livro. A Piper, ela tinha acabado de se formar na faculdade, ela acabou se envolvendo com uma outra mulher que tinha envolvimento com questão de tráfico de drogas e tudo mais. A Piper, além de acabar usufruindo desse dinheiro do tráfico através de viagens, né, e jantares e tudo mais, ela teve um dia que ela acabou servindo de pessoa da entrega. Ela teve que viajar para outro país para entregar uma maleta para umas pessoas, né, que estavam envolvidas no tráfico. E até que um tempo depois ela acaba indo presa, né? Resumindo a história, é isso que acontece, ela acaba indo presa. Ela mesma se apresenta, é pouco tempo que ela pega de prisão, se eu não me engano é um pouco mais de um ano. E, enfim, aí ela tem que cumprir a pena. O que eu senti no livro eu tenho assistido Prison Break, que é uma outra série que fala dessas realidades da prisão e tudo mais. Eu achei até que a Piper se deu muito bem na prisão, assim. Eu esperava que ela fosse passar por perrengues muito maiores, né, assim, tendo visto Prison Break. Ok que ela ficou numa prisão né, que não era de uma segurança máxima, como o Michael de Prison Break ficou, e tudo mais, mas assim, eu achei que foi até tranquilo, né, assim, pra ela. Ela fez amizades, né, assim, ela tinha sorte de ser branca e bonitinha, as pessoas gostavam dela, ajudavam ela a se entrosar, explicavam pra ela como é que era o ritmo das coisas na prisão e tudo mais. Eu esperava um livro que fosse um pouco mais crítico a respeito do sistema prisional. E eu achei que, obviamente, né, porque o livro foi escrito pela própria pessoa, né, que ela meio que tentava diminuir a culpa que ela tinha nessa questão do tráfico, né. Ela meio que, mas foi só uma vez, sabe? Meu Deus. Eu achei que ela tentou diminuir um pouco a questão da culpa dela. Mas, cara, assim, eu tenho uma opinião bem forte a respeito disso. Eu acho que ela errou mesmo, cara. Ela se envolveu com coisas erradas, ela se envolveu com pessoas que estavam ligadas ao tráfico. De alguma forma, ela acabou usando o dinheiro que vinha desse negócio internacional. E aí ela tentava diminuir, eu acho que, cara, ela errou e eu acho que ela tinha que pagar mesmo pelo que ela fez, entendeu? Eu acho que ela não tinha que diminuir o que ela fez. Ela fez, tá errado, ok, tá arrependida, beleza, que bom, mas não tem que diminuir, você tem que pagar pelo que você fez, né? Essa foi a minha única questão a respeito do livro, mas gostei da leitura, foi uma leitura legal. Pra quem assiste a série, tenho certeza que vai gostar do livro. Gostei também, então, Orange is the New Black. Half Bad, um livro que eu gostei muito, nesse clima, né, de Dia das Bruxas e tal, que foi o mês de outubro. Eu não sou muito fã de terror, mas resolvi ler um livro de bruxas. Esse livro não tem nada a ver com terror, tá? Half Bad, como
a capa mesmo sugere, uma vez que ela tem duas caras, e eu achei o máximo, porque eu não tinha percebido isso. Ela conta a história de um menino que se chama Nathan, e ele é um bruxo. Ele é metade bruxo da luz, metade bruxo das sombras. O que é isso? O bruxo da luz são os bruxos bons, e o bruxo das sombras são os bruxos maus. Segundo os bruxos da luz, que comandam o negócio todo, né? A mãe dele era bruxo da luz, o pai dele era o pior, o maior bruxo das sombras que existe. Então, além dele ser privado de muitas coisas, por ser um meio código, como eles chamam, e sofrer isso dentro da própria família, uma das meia-irmãs dele odeia ele, culpa ele de tudo. A gente percebe que há eles fecham mesmo um cerco em torno do Nathan pra tentar achar o pai dele que fugiu, ninguém sabe onde é que tá, e o cara mata todo mundo. O livro é bem legal, assim, eu acho que eu não vou conseguir explicar muito sobre esse panorama que a autora coloca, mas tem lá na resenha, quem quiser ler, por favor, acessem. Eu achei o livro muito legal, ele é só o primeiro de uma série. O livro se passa na Grã-Bretanha, então tem muita Inglaterra, país de Gales e tudo mais. Eu acho que a autora podia descrever um pouco mais o que tem à volta do personagem, porque pelo que deu a perceber, o mundo não existem pessoas normais, são seres fantásticos. Então achei que faltou ela contextualizar um pouco o que tinha em torno e não centrar apenas nos fatos lá dos personagens, né? É interessante que no início ela começa com uma cena futura que vai aparecer novamente lá no meio do livro, e aí ela vai desenvolvendo a leitura. Eu achei a escrita da autora muito boa, é bem rapidinho também de ler. Eu li esse livro num ritmo bom, e gostei bastante. Assim, no final tem um gancho legal pro próximo, que se chama Half-Wind. Espero que a Intrínseca lance em breve aqui no Brasil. Então é isso, gostei bastante da leitura também, pra quem gosta de livros de bruxos, essa é uma ótima dica. E aí eu vou falar de um dos melhores livros que eu li na vida, assim. O Mar da Tranquilidade foi um dos melhores livros que eu li no ano, mas Mentirosos, e essa aqui é a versão, a prova que eu tenho, foi um dos melhores livros que eu li. Eu não quero nem falar muito sobre ele, porque primeiro que senão o vídeo vai ficar muito longo, e depois porque a graça de você ler esse livro é justamente você não saber muita coisa do que vai acontecer e se deixar ser surpreendido. Ele conta a história da família Sinclair, que é podre de rica. Eles têm uma ilha particular e sempre nas férias eles vão pra essa ilha. São 3 irmãs e, né, os avós. E aí essas 3 irmãs, cada uma delas com seus filhos, eles vão pra ilha. Enfim, é o momento em que as crianças brincam e se divertem juntos e tudo mais. Eles não têm muito contato ao longo do ano. O contato mesmo se dá naquele período das férias. Então são 4. É a Cadence, eu não sei falar o nome dela. Cadence, que é a protagonista. O Johnny, a Mirren e o Get. O Get, ele é como se fosse um agregado. Ele é filho... Ele é enteado de uma das irmãs, mas as crianças se dão super bem. Desde novos eles vão pra ilha e brincam e tudo mais. Acontece que foi a Cadence que ela perde a memória e ela tenta relembrar o que aconteceu no verão dos 15 anos dela, lá na ilha. E é só isso que eu vou falar pra vocês. No livro a gente descobre o que acontece. E cara, no final a gente só nos resta ficar de queixo caído mesmo, porque a história é assim, você não imagina, você simplesmente não imagina. E eu não imaginava. E quando chegou no final, e aí eu falei, não é possível, não é isso. E aí eu voltei, eu li de novo e eu falei, cara, é isso. E era aquilo. Então eu fiquei muito surpresa. Eu não imaginava. Eu fiquei
arrasada, triturada, né, amassada. Não tem nem palavras, assim, pra descrever o meu sentimento com esse livro. Essa é a capa original agora, né? Essa daqui era só a prova antecipada que eu ganhei na Bienal. Essa aqui é a versão final do livro. Essa capa, e até mesmo o título, sugere alguma coisa parecida com o Gossip Girl. Eu até vi algumas pessoas comentando a respeito. Gente, não tem nada a ver, tá? Nada a ver. Acho que só a questão deles serem um grupinho, talvez, mas não tem nada a ver, tá? Não se iludam, é uma história totalmente diferente. É uma história totalmente diferente de qualquer coisa que vocês já possam ter lido. Se em algum momento no livro vocês lerem e acharem que, meu Deus, isso está clichê, quando vocês chegarem no final, vocês vão falar, cara, não tem uma vírgula de clichê nesse livro. Então, é mais uma leitura que eu super recomendo pra vocês. Por favor, leiam, 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 tá? Vocês não vão se arrepender. E depois me digam o que vocês acharam, porque eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Então tá, gente, acho que eu já falei demais. Essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão vendo esse vídeo pelo canal, não se esqueçam de se inscrever. Pelo blog, deixem seus comentários, curtam a nossa fanpage, o Twitter também e o Instagram. Então tá bom. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!